Olá, vamos gravar mais um vídeo estudando aí o Código Civil. Peço desculpa pelo vídeo anterior, ele foi interrompido no meio da gravação, então não houve nem final do vídeo, mas ok. Eu vou iniciar esse vídeo com o artigo anterior, do vídeo anterior que não foi finalizado. Artigo 215. A escritura pública lavrada em notas de tabelião, a escritura pública lavrada em notas de tabelião é documento que goza de fé pública, fazendo prova plena. Agora, salvo quando exigir por lei outros requisitos, quando houver lei que exigir outros requisitos, a regra para a escritura pública são os seguintes requisitos: data e local de sua realização, reconhecimento da identidade e capacidade das partes e quantos hajam comparecido ao ato, por si como representantes, intervenientes ou testemunha, nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência das partes e demais comparecentes, com indicação, quando necessário, do regime de bens, do casamento, nome do outro, cônjuge e filiação. Manifestação clara da vontade das partes. Manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes. Referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais. Inerentes à legitimidade do ato. Declaração de ter sido lida na presença das partes. E demais comparecentes ou de que todos a leram. Assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do tabelião ou seu substituto legal, encerrando assim o ato. Diz o parágrafo 2º: se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz por ele a seu rogo assinará. Parágrafo 3º. A escritura será regida na língua nacional, no português. Parágrafo 4º. Se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional, o português, e o tabelião não entender o idioma em que se expressa, deverá comparecer tradutor público para servir de intérprete, ou não havendo na localidade tradutor público para servir como intérprete, outra pessoa capaz que, a juízo do tabelião, tenha idoneidade e conhecimento bastantes. Parágrafo 5º. Se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião, nem puder identificar-se por documento, deverão participar do ato pelo menos duas testemunhas que o conheçam e atestem sua identidade. 216. Farão a mesma prova que os originais, preste atenção, as certidões textuais de qualquer peça judicial. Farão a mesma prova que os originais, as certidões textuais
de qualquer peça judicial, do protocolo das audiências ou de outro qualquer livro a cargo do escrivão, sendo extraídas por ele, ou sob a sua vigilância, e por ele subscritas, assim como traslados dos autos, quando por outro escrivão consertados. Então, o que fala o artigo 16? Farão a mesma prova que o original, como se fosse um documento original. As certidões textuais de qualquer peça judicial, do protocolo das audiências ou de outro qualquer livro a cargo do escrivão, sendo extraídas por quem? Pelo escrivão, ou sobre o que? A sua vigilância. E por quem assinado? Pelo escrivão, assim como os traslados de autos quando por outro escrivão consertados. Artigo 217. Terão a mesma força probante comprobatória os traslados e as certidões extraídos por tabelião ou oficial de registro de instrumentos ou documentos lançados em suas notas. Isso quer dizer para você o seguinte: tem força comprobatória os traslados, as certidões extraídas por tabelião ou oficial de registro de instrumentos ou documentos lançados em suas notas. Artigo 218. Os traslados e as certidões considerar-se-ão instrumentos públicos. Os traslados e as certidões considerar-se-ão instrumentos públicos. E os originais, se houverem produzidos em juízos como prova de algum ato. Os traslados e as certidões considerar-se-ão instrumentos públicos. E os originais, se houverem produzido em juízo como prova de algum ato. Juntou no processo, atendeu os requisitos legais, considerar-se-ão instrumentos públicos. Artigo 219. As declarações constantes de documentos assinados, presumem-se verdadeiras em relação aos seus signatários, em relação aos seus sujeitos que estão relacionados com tais declarações. Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las. Professor, essa eu achei mais complicado. Vamos explicá-la. Estamos com tempo. O que eu quero, meu colega, é que você assista a essas aulas e entenda dispositivo por dispositivo, para na hora da prova, do exame da ordem ou do concurso público, você saia lá do local onde que você vai realizar a prova completamente ciente da vitória. Vamos lá. As declarações constantes de documentos assinados, prestem atenção, são declarações constantes de documentos assinados, presumem-se verdadeiras em relação aos envolvidos, aos signatários. Parágrafo único. Não tendo
não tendo relação direta, porém, com as exposições principais ou com a legitimidade das partes, as declarações que anunciam enunciativas não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las. Terão de prová-las. Ora, o documento particular, na forma escrita, normalmente necessita de assinatura do obrigado em seu conteúdo. Entretanto, a assinatura não é indispensável, pois o requisito é que se tenha certeza de que o autor obrigado no documento esteja ciente de seu conteúdo. Desta forma, dependendo da natureza e o costume, é dispensável a assinatura. Dependendo da natureza e do costume, é dispensável a assinatura para comprovar a autoria do documento, como no caso dos livros comerciais, no bilhete de estacionamento e da entrada nos estádios de futebol. Artigo 220. A ausência ou autorização de outrem, necessária à validade de um ato, provar-se-á do mesmo modo que este, e constará sempre que se possa do próprio instrumento. E aí? Complicado? Complicado o dispositivo? Não é. Vou explicar para vocês. Muitos atos dependem de anuência. Concordância ou autorização de terceiros para a sua prática. Vamos dar um exemplo. O consentimento para a prestação da fiança, dada pelo cônjuge, deve estar contido no próprio instrumento, contrato ou a concordância dos filhos com a doação pelos pais para um único filho, integrará a escritura. Olha, preste muita atenção no que fala o artigo 220. A anuência ou autorização de outrem necessária à validade do ato, ela é necessária para a validade do ato, provar-se-á do mesmo modo que este, e constará sempre que se possa do próprio instrumento. É o que eu dei o exemplo, consentimento para a prestação de fiança dada pelo cônjuge. Deve estar contido no próprio instrumento, contrato, ou acordância dos filhos com a doação pelos pais para um único filho, integrará a escritura pública. Artigo 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por alguém, esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor. Mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. Lógico, né? Imagine vocês, eu assino um contrato com você que está me assistindo nesse momento. Esse contrato produz efeitos, obrigações entre nós, direitos e deveres. Mas com o terceiro, não. O terceiro não teve conhecimento. Só vai envolver ao terceiro quando nós tornarmos esse contrato público. Tornarmos esse instrumento público. E ele se torna público com o seu registro, quando ele for registrado no registro público. Somente com o registro público, o instrumento particular gera efeito perante terceiros. Não se esqueça disso. Parágrafo 1. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de caráter legal. A prova do instrumento particular pode suprir-se
pelas outras de caráter legal, por aquelas previstas em lei. Artigo 222. Artigo 222. O telegrama, quando lhe for contestada a sua autenticidade, o telegrama, caso seja contestada a sua autenticidade, faz prova mediante conferência com o original. Tinha a cópia do telegrama. Se for contestada a sua autenticidade, tem que ser apresentado o seu original para que seja considerada prova. Artigo 223. A cópia fotográfica de documento conferida por tabelião de notas, valerá como prova de declaração de vontade. Valerá como prova da declaração da vontade. Mas, impugnada sua autenticidade, deverá ser exibido o original. Gente, é claro, na verdade, qualquer documento, né? Você apresenta a cópia, você terá que, para comprovar a sua autenticidade, a sua originalidade, você tem que provar o original. É tão claro, mas vamos ler de novo o dispositivo. A cópia fotográfica de documento, conferida por tabelião de notas, valerá como prova de declaração de vontade. Mas, caso impugnada a sua autenticidade, deverá ser exibido a original. Parágrafo único. A prova não supre a ausência do título de crédito. A prova não supre a ausência do título de crédito ou do original, nos casos em que a lei ou circunstâncias condicionarem o exercício do direito à sua exibição. Imagine que a lei condicione a apresentação do título de crédito para a sua validade. Se você não apresentar, a prova não vai suprir. A prova não vai suprir a ausência desse título. Tem que ser apresentado o título de crédito. Artigo 224. Os documentos redigidos em língua estrangeira, serão traduzidos para o português, para ter efeitos legais no país. Tranquilo, né? Todo documento que você for juntar, que seja em língua estrangeira, você vai ter que anexar junto também a tradução para a língua portuguesa. Artigo 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas, fazem prova plena destes, se a parte contra quem forem exibidos não lhes impugnar a exatidão. O professor fez uma leitura muito rápida e eu acho que esse dispositivo não é autoexplicativo, não. Você vai entender que fazer uma leitura lenta, pausada, de parte por parte, você vai entender esse dispositivo. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes. Se a parte contra quem forem exibidos não lhes impugnar a exatidão. Mas se não houve impugnação, faz prova plena, está provado o que foi alegado. Artigo 226. Os livros e fichas dos empresários
e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem. E, em seu favor, quando escriturados sem vício, extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios. Difícil? Não é. Por incrível que pareça, esses dispositivos que nós estamos estudando agora nessa aula, eles são muito autoexplicativos. Novos Valores 10, eu vou falar sempre, porque é fácil. Se você fizer uma leitura atenciosa, você não vai ter dificuldade. Acompanhe comigo para vocês verem. Os livros e fichas dos empresários e sociedades. Esse livro, imagine que ele é um livro de registro de empresários. Provam contra as pessoas a que pertence. Ele pertence... desculpa, caiu aqui. Nossa, que confusão. Calma, professor. Ele pertence a mim. Prova contra as pessoas a que pertence a mim. Então ele prova contra mim e em meu favor, ao mesmo tempo que ele prova, ao mesmo tempo que esse livro, pode olhar, ao mesmo tempo que esse livro prova a meu favor, prova também contra mim. Quando escriturados sem vícios, extrínsecos ou intrínsecos, forem confirmados por outros meios, subsídios. Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em que a lei exige escritura pública. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em que a lei exige escritura pública ou escrito particular revestido de requisitos especiais e pode ser impedida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos lançamentos. Ele pode ser confrontado, ele pode ser julgado pela comprovação da falsidade ou inexatidão de lançamentos. Artigo 227. Salvo os casos expressos, a prova exclusivamente testemunhal só se admite nos negócios jurídicos cujo valor não ultrapasse o décuplo do maior salário mínimo vigente no país ao tempo em que forem celebrados. Artigo 227. Salvo os casos expressos, a regra é a seguinte: a prova exclusivamente testemunhal só se admite nos negócios jurídicos cujo valor não ultrapasse 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país ao tempo que forem celebrados. O salário mínimo hoje é 6.022, 6.222 reais. Parágrafo único. Parágrafo único. Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito. Então ela vai completar, ela vai ajudar a prova escrita. Artigo 228. Não podem ser admitidos como testemunhas. Os menores de 16 anos, aqueles que por enfermidade ou retardamento mental não tiverem discernimento para a prática dos atos da vida civil
Os cegos e surdos, quando a ciência do fato que se quer provar depende dos sentidos que lhes faltam. O interessado no litígio, o amigo íntimo ou o inimigo capital das partes. Os cônjuges, os ascendentes, os descendentes e os colaterais até o terceiro grau de alguma das partes por consanguinidade ou afinidade. Parágrafo único. Para a prova de fatos que só elas conheçam, pode o juiz admitir o depoimento das pessoas a que se refere este artigo. Nós falamos por último agora do impedimento de algumas pessoas que não podem ser admitidas como testemunhas. Agora eu quero que você refaça essa leitura, porque esse dispositivo é muito correto. O inciso 1 fala os menores de 16 anos, que são as pessoas, os incapazes absolutamente. Não podem ser admitidos como testemunhas. Aqueles que, por enfermidade ou retardamento mental, não tiverem discernimento para a prática dos atos da vida civil, são também os incapazes absolutos. Os cegos e surdos, presta atenção, quando a ciência do fato que se quer provar dependa dos sentimentos que lhes faltam. Os interessados no litígio, o amigo íntimo ou inimigo capital das partes. Nós estamos no litígio. Hernando e Mário. Cláudio é amigo do Hernando, amigo íntimo. Ele não pode ser admitido, apesar que é muito complexo esse inciso, quanto ao amigo íntimo e quanto ao inimigo capital, das partes. É bem relativo e é muito complexo essa análise. 4. 5. Os cônjuges não podem, os ascendentes, os descendentes e os colaterais, irmãos, tios, até o terceiro grau de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, cunhado, sogra, sogro. Parágrafo único. Para a prova dos fatos que só elas conheçam, só essas pessoas que nós escrevemos que não são admitidas como testemunhas, pode o juiz admitir o depoimento dessas pessoas. Pode admitir o depoimento. Ok? Artigo 229, nós iremos estudar o 229 ao 232 no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua participação. Se nós estamos chegando em pouco mais de 4 meses de publicação, em 4.000 visualizações, é graças a você. O sucesso é nosso. Um grande abraço, continue compartilhando e que Deus